Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Bom estarmos conversando acerca da palavra. Para o nosso canal no YouTube, se inscreva, faça parte da família Semeando, conheça aquilo que são as nossas celebrações, as nossas reuniões. A igreja, ela não representa, a sua totalidade em um culto, em uma ministração, em uma festividade, não. A igreja, ela se apresenta nas suas ações, aquilo que é o seu trabalho. Então, procure conhecer o trabalho da Semeando Família, para você entender como a igreja se move, qual a consciência que ela tem, para que nós possamos, assim, fazermos aquilo que é o propósito de Deus, de pregarmos o Evangelho a cada criatura. E se você se interessar em estar conosco, sim, venha conhecer um pouco mais, fazer parte dessa família, através do canal, ser abençoado aí pela palavra de Deus e levar a outras pessoas aquilo que hoje tem sido na vida de tantos, cura, restauração, avivamento, que seja assim na nossa vida também, em nome de Jesus. No Evangelho de Marcos, aqui eu quero compartilhar um pensamento, algo interessante, palavra de Jesus, lá no versículo 34, Marcos 8. Jesus chamou a multidão e os discípulos, então chamou a multidão e os discípulos, e ele disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Palavra de Jesus para a multidão e para os discípulos dele. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. E isso é muito sério. Eu não sei qual é a expressão daquilo que nesse tempo você tem visto acerca do Evangelho, ou daqueles que se dizem, que são seguidores de Cristo. A bem da verdade, quando eu leio esse texto, eu percebo algo que a maioria das igrejas evangélicas hoje, espalhadas pela face da terra, a maioria dos líderes hoje e a maioria dos membros, a maioria, não são todos, da igreja hoje, na verdade, quando estão seguindo a Jesus, quando estão em uma igreja, ou quando estão liderando, são pastores, mestres, não importam, existe algo interessante que é o próprio interesse. Seja qual for, seja o interesse de ser reconhecido ou conhecido, seja o interesse de ter mais likes naquilo que é a sua estrutura de mídia social, seja a porta aberta de alguma coisa, seja o que for, A maioria, claro que não são todos, a maioria de nós constrói esse pensamento que ser seguidor de Cristo ou do Evangelho tem a ver com aquilo que é um interesse próprio. Os discípulos de Jesus, eles não tinham dificuldade de entender isso. E a gente confunde muito verdadeiramente aquilo que é fé. Se a gente colocar em duas palavras, para você que está em casa agora, ou assistindo, ou ouvindo, como você definiria a fé? Se seria conhecimento ou confiança? Quando a gente conversa com qualquer pessoa, a expressão é que a fé se traduz na confiança. Sim, a tradução da fé é confiar em Deus. Mas a expressão do fundamento da fé é o conhecimento. Porque ninguém consegue confiar em quem não se conhece. Então é muito fácil hoje, nesse tempo, na figura de Deus, nós pensarmos e atribuirmos que Deus pode. Nenhuma religião que eu conheça coloca como se Deus não pudesse fazer, como se Deus não tivesse poder para isso. Deus pode fazer. E isso é o que move hoje a religião cristã. É isso que move hoje a expressão da maioria de nós. Ao invés de abrirmos mãos ou esquecermos dos nossos próprios interesses, a fé, a igreja, a palavra da igreja, a mentalidade da liderança é exatamente naquilo que é o interesse. Então a gente hoje mantém, seja um programa na rádio, a gente mantém uma igreja, a gente mantém as nossas ovelhas, tentando descobrir qual é o interesse que ela tem. O que interessa para essa pessoa? Entenda algo. É interessante a caminhada de Jesus, porque a Bíblia diz, que Jesus ele começa o ministério dele, o chamado dele aos 30 anos de idade. Então onde é que estava Jesus? Do 0 ano até os 30, onde ele estava? A Bíblia diz que o Senhor estava honrando pai e mãe, que o Senhor estava aprendendo, lá em Lucas 2 fala sobre isso, um momento que os pais vão procurar Jesus, encontram ele ensinando, ele falando e ouvindo, ele aprendendo, fazendo perguntas. Do 0 até os 30 anos de idade, Jesus estava investindo naquilo que é o seu conhecimento.
ter discernimento para poder, a partir daí, não seguir o próprio interesse dele. Para pensar. Não era interesse de Jesus ir para a cruz. Porque se ele tivesse interessado em ir para a cruz, eu não teria ido para o jardim do Getsemane, ele teria orado: se for possível, afaste de mim este cálice. Ele não queria ir. Se for possível, eu não quero. Não me deixe passar por isso. Mas ele, sabendo a consciência e o amor que ele tem por Deus, esse amor de Jesus pelo Pai é que ele expressa: mas seja feita, Pai, a sua vontade. Quando a gente constrói esse pensamento, Jesus abriu mão dos seus próprios interesses. Filipenses fala sobre isso, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o selo, mas esvazia-se a si mesmo, assumindo forma de servo, sendo fiel à morte e morte de cruz. Quantos de nós hoje, na nossa fé cristã, nos ensinamentos, nas nossas escolas, em níveis de pensamento cultural, emocional, teológico, constrói exatamente isso. O interesse em comum, que é geralmente o ser humano, você, para que aquilo que Deus tem que fazer, quer te abençoar, quer ser a seu favor, aconteça. O Evangelho, a expressão da igreja, é algo interessante. No livro do Colossenses, capítulo 1, lá no 24 a seguir, Paulo está dizendo assim: Cristo em nós é a esperança da glória. Então eu não estou pensando em um Deus a meu favor. Eu estou pensando, a expressão é um Deus através de mim. E essa é a maior dificuldade na época de Jesus e na nossa época hoje. Nós entendermos que essa expressão de Cristo em mim é a esperança da glória está muito longe, porque o que mais nós aprendemos, o que nos ensinam é Cristo a meu favor, é um Deus a meu favor. Toda religião tem isso, toda ela. É um Deus, uma entidade, né? Um Deus com D minúsculo, uma entidade que, se você fizer tudo certinho, cumprir a regra, fazer aquilo sua oferta, esse Deus ele fica a seu favor. E na verdade a expressão do Evangelho é Cristo através de nós. Aí a gente começa a pensar, né? Quando eu vou na padaria, eu não vou para aquilo que é meu interesse, eu não vou para comprar o pão. Eu vou na padaria por causa do padeiro, porque Cristo, através de mim, vai alcançar a vida do padeiro. Quando eu vou na farmácia, eu não vou por causa do remédio. Eu vou por causa do farmacêutico, por causa do balconista que está ali. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. Quando eu chego em casa, eu estou vendo os problemas com a minha família, com meu filho, com a minha esposa, e eu não estou olhando para aquilo dali como se eu não fizesse parte da resposta. Porque Cristo em mim é a esperança para o meu filho, Cristo em mim é a esperança para aquilo que é minha esposa, Cristo através de mim é a esperança para a igreja. Quando nós nos aproximarmos do verdadeiro evangelho da igreja, com essas expressões de fundamento no nosso coração, faremos a diferença nesse tempo, nessa nação e no mundo. Deus está chamando nossa atenção nesse tempo pandêmico, onde muitas pessoas, talvez sem perceber, estão permitindo que Cristo, através dele e dela, seja a resposta, seja a cura, seja a transformação. Eu não vejo em nenhum momento Jesus pegando o telefone e ligando para o pastor, para o apóstolo, para a igreja, para resolver o problema de ninguém. Eu vejo Cristo sendo a expressão daquilo que resolve. Eu não vejo, depois que Pedro aprende algumas coisas, encontra aquele paralítico no meio do caminho, Pedro não vai ligar para Jesus, vem aqui agora, não. Pedro diz: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Essa expressão do evangelho é a verdade, que cura, que liberta, que transforma, que restaura. Que nesse tempo você seja alcançado por essa verdade do evangelho, que Cristo, através de você, vai segurar tua boca, vai segurar teu coração, vai trazer discernimento, para que você seja a resposta nesse tempo, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Beijo no teu coração. Paz de Cristo.